Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias. Eu sou André Scheid. Eu sou Henrique Abel. E agora a gente vai falar de vacina russa. Ficou russa a coisa? Ficou tão russa que a Rússia fez vacina. Pois que é. Piada ruim, cara. Essa piada do Scheid aí nós vamos cortar na edição, porque coisa horrorosa. não tem, ficou um nível assim, abaixo de Praça é Nossa. Vá, que vergonha. Desculpa, mãe. Me lembrou daquela paródia que tinha no Hermes e Renato, a praça é foda. Pô, cara, era um programa genial, né? Mas não vou falar da vacina. Mas realmente, o Putin aí pegou o mundo de surpresa essa semana, fazendo um anúncio de que a Rússia teria finalizado, né, todos os testes, já estaria com uma vacina anti-Covid-19 completamente pronta para aplicação em massa. Inclusive, o Putin afirmou que uma das filhas dele, que estaria já apresentando sintomas, que ela teria tomado a vacina e que estaria curada. Quer dizer, pegou o mundo de surpresa. E as reações foram mistas. Porque, por um lado, a instituição russa, onde foi desenvolvida essa vacina, é uma instituição séria. Né? Então, parece que existe um certo consenso de que sim, os russos estão, assim como vários outros países, que eles estão perto de uma vacina. Certamente eles já têm uma vacina em avançado estado de elaboração, já passaram por alguns testes, mas está muito claro, é a opinião até onde eu pude conferir dominante entre pesquisadores e cientistas, de que os russos estão pulando algumas fases de testes. E isso a gente verifica, inclusive, pela falta de transparência na publicação de estudos. Porque enquanto que no Reino Unido, nos Estados Unidos, os testes que estão sendo feitos, cada etapa está sendo amplamente divulgado por meio de estudos científicos. Uma transparência muito grande, né? É, uma transparência muito grande. Está muito claro que a Rússia está pulando etapas que há uma espécie de uma corrida com fins políticos para obter essa vacina antes de todo mundo e transformar isso num fato político. Mas tu sabe que eu já sei até a roupa que eu vou usar para me vacinar, cara. Minha bunda vai a serviço da ciência, não tem problema nenhum, cara. Ah, vacina russa, podia ser vacina de Bangladesh, cara. Tá bom, tem uns lugares que não, assim. É uma situação complicada porque, por um lado, né, eu penso que ninguém vai discordar disso, todos nós queremos a vacina para ontem, Sim. né? A vacina se transformou numa espécie de condição de possibilidade para que se possa retomar um mínimo daquilo que a gente entendia por normalidade do mundo. Ainda mais no Brasil, né? Porque a gente está agora com o fantasma da ozonioterapia via retal. Antes que para que as pessoas parem de se perder nesses mitos de cloroquina, alho, ozonoterapia pela via retal, não sei mais o que falta inventar, né? A criatividade do pessoal é uma coisa incrível. Mas, por outro lado, a gente tem que ter consciência que é uma vacina urgente e que há uma corrida mundial sem precedentes em termos de urgência, né, de pressa, para alcançar a vacina. Mas é uma vacina que vai ser aplicada em centenas de milhões de pessoas no mundo, talvez bilhões de pessoas no mundo, né, no médio e longo prazo. Então, ela tem que ser extremamente segura. Segura e eficiente, né? Se ela causar efeitos colaterais graves num percentual muito pequeno de pessoas que forem receber a vacina, tu coloca isso em 1 bilhão de pessoas, tu vai ter uma tragédia. Sim. Então, ao mesmo tempo, é uma notícia que ela gera esperança, né? Gera expectativa e esperança, mas há também um receio muito grande, porque até agora, apesar de vir de um país que tem uma tradição em pesquisa científica, em estudos, e de uma instituição russa que é séria, mas há uma falta, durante todo o processo de desenvolvimento dessa vacina, há uma contínua falta de transparência. Não teve um comprometimento com o protocolo mundial de transparência, Lógico. na verdade, né? Lógico. A gente vai fazer dentro da nossa casa, acabou, tá pronto. Cada uma das etapas, ela tem que ser não só cumprida em termos de testes de segurança, mas isso tudo tem que render publicações científicas, né, transparência, para estar sujeita ao escrutínio da comunidade médica e científica mundial, para que se possa ver se realmente aquilo ali está no caminho certo. E, então, no momento que se tem uma expectativa muito grande, será que os russos simplesmente não observaram o protocolo, mas não obstante, eles têm realmente uma vacina eficaz e segura? Ou será que é uma vacina que, ok, é eficaz, mas não é segura? Ou não é nem eficaz e nem segura? Mas era o que a gente estava comentando aqui antes, né? Será que ele arriscaria 15 minutos de fama para um fracasso mundial? Sim.
Eu parei para pensar um pouco nisso. O Putin é um político que ele tem uma habilidade, né, em termos, se a gente pensar todas as quedas de braço que ele teve na década passada, com o então presidente norte-americano Barack Obama, toda a queda de braço que ele teve no xadrez geopolítico internacional, ele sempre, de alguma forma ou outra, obteve uma... sai bem. Ou ele obteve uma vitória parcial ou completa. Ele é um enxadrista político de primeira. E não me parece que ele, porque ele levou isso colocou isso como uma responsabilidade dele. Né? Ele colocou o prestígio pessoal dele, ele foi para a TV dizer, temos, a minha filha tomou vacina. Quer dizer, se essa vacina, num cenário hipotético, se ela se revelasse uma farsa ou um fracasso, isso destruiria a imagem política do Putin para sempre. Não me parece que ele iria correr um risco a esse ponto. Mas ele pode ter alguma coisa que fica no meio do caminho. Ela pode ter um bom nível de eficácia, mas não ser totalmente segura, ou ela pode até ser eficaz e segura, só que a despeito do fato de não ter respeitado os protocolos, né, científicos e acadêmicos. Então, por enquanto, é uma expectativa muito grande. Eu acho que eu me lembrei aquela máxima do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan. Confie, mas verifique. Sim, sim. Mas a gente já está vivendo uma guerra fria da vacina, né? Com certeza. Isso vai acelerar também as demais vacinas em resposta nesse momento. Assim, muito provavelmente. Me parece o primeiro reflexo dessa publicação, dessa lançamento dessa vacina russa, né? E nesse embalo a gente já vê a de Oxford aqui, hoje tendo um anúncio que a Ambev vai disponibilizar uma fábrica junto à Fiocruz, né, para a produção dessa vacina. Uma iniciativa muito legal, inclusive louvável. É verdade. E também tem a vacina da Pfizer agora, né, já dizem os rumores que vão começar no Brasil em novembro, a gente espera que sim. Mas testes ou aplicação definitiva? Os testes já estão acontecendo. Melhor do que isso só se for verdade, né? Melhor do que isso só se for verdade, né? Então já tem esse rumor, já foi publicado em alguns lugares, inclusive. E eu, sinceramente, eu devo te dizer que, por palpite, eu acredito nessa história da Pfizer. Por quê? Porque ela tem um comprometimento muito grande com os Estados Unidos. E chegando no inverno americano, eles não vão deixar de vacinar. Né? O Trump mesmo já disse isso, né? Então não vão. Esse protocolo ele vai ser acelerado e com investimento financeiro e profissional da ciência, tudo, com certeza essa vacina vai sair, né? É muito provável. Vai sair. Então... Eu acho que nós aqui, em termos de América Latina e Brasil, eu sou cético em relação à possibilidade de a gente ter uma vacinação em massa antes ali mais ou menos da metade do ano que vem. Acho muito abril, né? Às vezes eu gosto de sonhar assim, que sei lá, entre fevereiro e março de 2021 a gente vai estar sendo tudo vacinado em massa. É difícil de acreditar aqui. Mas eu acho que logística aqui é bagunça, nos países desenvolvidos que estão capitaneando o desenvolvimento das vacinas, muito provavelmente isso vai chegar antes. Muito provavelmente. Aqui tem o problema da logística e tudo mais. E o racha que está acontecendo agora entre o Bolsonaro e a turminha do Guedes, né? Uma situação que... digno de trapalhões, né? Digno de trapalhões. Digno do programa do Didi. Turma do Didi, para ser pior ainda. E relativamente imprevisível, porque havia, como o Paulo Guedes foi colocado desde o começo como sendo aquela figura central dentro do governo Bolsonaro, aquele fiador do governo, tanto que muitas pessoas nem tinham uma simpatia tão grande pelo perfil do Bolsonaro, mas achavam que o Bolsonaro se tornava tolerável ou digerível a partir do momento em que ele tinha o Guedes como ministro da Economia, porque são pessoas e eleitores que têm um perfil mais liberal na economia. Mas o Guedes não é diferente, desculpa te cortar, do Bolsonaro. Eles são os talheres para comer. Só isso. É a mesma coisa, né? Então, como havia essa expectativa, até o próprio Bolsonaro alimentava isso, dizendo muitas vezes que o Guedes teria um status de super-ministro. Ele e o Moro, no começo, eram os super-ministros do governo. Essa história de super-ministro. Que é um pouco de papo de vendedor, né? Mas, né, o posto Ipiranga do governo Bolsonaro. E isso criou uma certa percepção que, de fato, é equivocada, de que o governo como um todo e que o próprio Bolsonaro, que seria um governo uniformemente, né, ultraliberal em economia. Não é bem assim. Se nós pegarmos o histórico do Bolsonaro, desde o tempo, né, do longo tempo que ele esteve na Câmara dos Deputados como deputado federal,
a gente volta ali em 1999 e ele aparecia em matérias no jornal fazendo elogios rasgados ao Hugo Chávez. Sim. Na Venezuela. Sim. Então ele via aquele modelo mais estatista, militarista, mesmo com um flerte com o comunismo, ele achava aquilo muito bonito. Ele tem uma declaração na Folha de São Paulo, ali de 99, se eu não me engano, ele disse: eu até acho que o comunismo é uma coisa muito próxima do modelo de organização interna das Forças Armadas. Ele gosta de qualquer coisa que seja autoritária. Então, que mostra realmente, eu concordo, né, com essa observação, que mostra que, na verdade, mais do que esquerda, direita, comunismo, anticomunismo, o que atrai ele é um modelo de centralização de poder autoritário. Isso é que realmente ele acha assim, um modelo, né, que ele acha exemplar. E a gente está vendo agora que essa expectativa de que o governo seria uniformemente ultraliberal em economia, que isso não é bem assim. O Guedes está com aquela agenda neoliberal meio parada no tempo, desde os anos 70 dele. Desde a época que ele trabalhou com Pinochet. Essa agenda que é bastante ultrapassada. E isso é uma coisa que é preciso ser dito, porque me incomoda muito quando a gente vê até hoje, e não estou falando de comentaristas amadores de redes sociais, a gente vê isso publicado e circulando na grande mídia, de formadores de opinião que tinham a obrigação de ser um pouquinho melhor. E eles vêm até hoje com esse papo de que uma visão do tipo do Guedes representa a modernização do Estado. Os Mervais, as Miriam Leitão. Essa análise econômica padrão Globo News. Não, pera um pouco. O neoliberalismo se apresentando como um instrumento de modernização do Estado, isso é um discurso das Reaganomics, lá do começo dos anos 80. Então, quando a gente volta lá para o final dos anos 70, a crise do OPEP, crise do petróleo, a crise econômica que inviabilizou a reeleição do Carter, e daí tu tem essa oferta de resposta neoliberal, aquele era o momento. Naquela época, os Chicago Boys se gabavam de ser os modernos, os caras queriam modernizar a economia, enxugar o Estado, racionalizar o Estado e tornar ele mais eficaz. Toda aquela conversa mole. Etc. Cara, isso faz 40 anos, tem que cair a ficha. Esses modernos, esse papo moderno tem 40 anos. O que nós tivemos depois disso? A gente teve uma ascensão e declínio desse modelo nos Estados Unidos. O Reagan se reelege, sai extremamente bem avaliado, elege o vice, o Bush pai, e o Bush pai não se reelege. Por quê? Porque no governo do Bush pai a economia já começa a desandar. Sim. A esquerda, como uma consequência da falência desse modelo nos Estados Unidos, a esquerda democrata sobe ao poder em 92 com o Bill Clinton e fica lá 8 anos. E o Bill Clinton se reelege, sai extremamente bem avaliado, e ele só não elegeu o sucessor por causa do peculiar sistema eleitoral norte-americano, no qual o candidato mais votado pelo voto popular não é o eleito. Porque não custa lembrar que nas eleições de 2000, quem ganhou a eleição no voto popular foi o Al Gore. Foi o Mas Al Gore, por essas, quem ganhou no colegiado foi pelas circunstâncias do colégio eleitoral, ganhou. Mas então a gente vê que esse modelo já sofreu um baque nos anos 90 nos Estados Unidos. Então ele chega no Brasil, através, primeiro, no governo do Collor, que é um governo que se pretendia um governo neoliberal. Com a Zélia. Mas não durou nada, e foi um governo desastrado. Aí a gente tem um avanço muito tímido disso no governo do Itamar, embora com reformas que foram fundamentais para a estabilidade do país desde então. Né? O governo do Itamar é um governo curto, mas é um governo que, do ponto de vista histórico, ele legou coisas muito importantes. O Real, por exemplo. E o Real, que retroativamente depois entrou como se tivesse sido uma realização do governo Fernando Henrique, o que é uma impossibilidade, porque foi justamente a realização do Real no governo Itamar que viabilizou a pretensão eleitoral do Fernando Henrique. Então, só com um esquema de viagem. Foi o cabo eleitoral do só com um esquema de viagem no tempo, para tu mudar isso, está invertendo a relação de causa e efeito. Né? O sucesso, num primeiro momento, do Real, depois teve umas épocas de estremecimento, mas o sucesso, no primeiro momento, do plano econômico do Real foi justamente o que catapultou o Fernando Henrique à presidência da República. Então não pode ter sido uma realização da presidência do Fernando Henrique. Né? E a própria participação do Fernando Henrique como ministro do governo Itamar é superestimada nas narrativas tucanas, porque a participação dele foi muito menor do que ele gosta de... eu sou o pai, tudo bem, não foi no meu governo, mas eu era o pai do Real. Não era pai de nada. Mas aí que tá. A gente está discorrendo sobre esse assunto, né? E aí você consegue ver a encruzilhada que o governo se encontra. Né?
Porque o Bolsonaro está ainda agora investindo em cima da base do Lula. Ele está querendo o quê? Ele está querendo criar um populismo, né? Ele mudou o nome do programa do Bolsa Família agora para um outro nome que eu me esqueci. E ele está querendo fazer isso. Para ele fazer isso, ele precisa, inevitavelmente, né, revogar a PEC dos gastos. Ou pelo menos relativizá-la de alguma forma. Mas não tem como. Assim como ela está, não tem como. Não tem como. Né? Para salvar a economia, passa por revogar a PEC dos gastos, nesse momento. Se revogar a PEC dos gastos, a turma do Guedes vai se sentir traída. Completamente. E o Guedes, que responde a essa turma, e não ao governo Bolsonaro, e muito menos ao bem-estar da população brasileira, vai ter que se posicionar. E nesse conflito, além de aquecer os ânimos ali, eu não vejo uma continuidade do Guedes nesse horizonte. Não. Não se tem. mexerem na... Tanto é que teve essa crise essa semana e o Bolsonaro já se apressou em aparecer em público junto com o Alcolumbre e com o Maia, dizendo que todo mundo ali é 100% fechado e a favor da manutenção da PEC do Pois teto. Mas ele vai a público com o Alcolumbre e com o Maia, né, que são, vamos dizer, são duas pessoas, dois políticos fracos, né, fracos para os cargos que ocupam, querendo afiançar tal qual o Putin com a vacina, sendo que ele não tem credibilidade alguma. Né? Eu acredito que o Bolsonaro seja o presidente, segundo aqueles cálculos que existem hoje, que mais mentiu, né, durante... Então ele não tem credibilidade nisso. A gente sabe que ele pode fazer esse joguinho de cena, mas na prática ser completamente diferente. Né? E aí, como é que sai? E na prática ele tem demonstrado, o presidente, que a preocupação única e exclusiva dele é a reeleição. Sim. E ele está percebendo, e é curioso a gente ver isso, porque a gente vê como essas coisas escapam do controle. Essas coisas acontecem muitas vezes sem um planejamento. Não era uma coisa que estava na agenda do Bolsonaro, mas por conta da situação toda da pandemia, ele está vendo, por uma questão de circunstância, que ele pode remodelar a base eleitoral dele. Então, ele precisa. O discurso do começo era só uma gripezinha, vamos todo mundo trabalhar, não vai ter assistencialismo para ninguém. Aí depois uma recuadinha. Tá, vamos jogar 200 pila, né, para as pessoas. O Congresso aumentou para 600. O governo odiou, agora o governo retroativamente gosta de convencer as pessoas que elas estão ganhando esse auxílio por uma iniciativa e um trabalho do executivo, que é um absurdo. Só quem parece, eu acho que era o Procurando Nemo, que tinha um peixinho que a memória tinha a memória de 15 segundos, né? Tu conversava com ela e de 15 segundos depois, oi, quem tu é? Sim. Só uma pessoa que tem memória de peixe do Procurando Nemo pode esquecer. Isso aconteceu no começo do ano agora. Então tu tá esquecendo da narrativa política dos noticiários de março e abril. Sim. Então, o governo foi contra isso, teve que engolir o auxílio emergencial de R$600, só que naturalmente, esse auxílio foi muitíssimo bem recebido pelas pessoas que estavam numa situação de necessidade e essas pessoas viram isso como sendo um gesto positivo do governo. Isso aumentou a aprovação do governo entre setores que, se a gente volta um ano atrás, eram majoritariamente adversos ao governo Bolsonaro. Sim, e ainda quero te fazer uma pergunta. O fato dele acenar para esse, vamos dizer assim, para esse patrimônio político do Lula, não evidencia que talvez eles não tenham esses 30% que eles acham que têm? Porque se eles têm esse núcleo duro muito forte, não teria por que fazer isso. Seria seguir com a agenda do Guedes, que por mais que ferrasse com a economia, a população e tudo mais, né, ele teria o apoio necessário até para uma reeleição. Agora, do momento que ele age com essa estratégia, não, olha, vamos acenar aqui para um populismo aqui, né, para tentar pegar o capital político do Lula, talvez já tenha alguma coisa ali dentro que diga, não, esse núcleo duro que a gente acha que tem esses 20% de regular das pesquisas não está bem assim. Esse núcleo duro é muito menor do que se pensa, porque tem havido uma erosão contínua desde a posse do Bolsonaro, da aprovação do governo entre a classe média. E isso é uma coisa que precisa ficar muito claro. A classe média, em última instância, e aqui entendida a classe média baixa, a classe média média e a classe média alta, a classe média como um todo é o esteio de qualquer projeto político ou de governo numa democracia. Se tu perde a classe média, acabou para ti. Caso da Dilma. Caso da Dilma.
né? Não existe, mas nós vamos fazer um governo que vai bater de frente lá com 1%, os ricaços, a gente vai mandar a classe média se catar e a gente vai fazer uma proposta política focada para o pessoal do andar de baixo da pirâmide. Não adianta. Tu tem que ter a classe média. Não só porque a classe média é muito substancial em termos de representatividade do eleitorado, mas ela é formadora de opinião para as outras classes. Exato. A gente está chegando no final aqui, mas eu quero comentar uma coisa contigo assim, Abel. Eu já vi negador de conta. Eu já vi negador de conta. Eu assim, sei o que tu vai falar. Entendeu? Não te devo. Pronto. Sim. Negador de dívida. Negador de dívida, né? Uhum. Também já vi. Agora, eu nunca vi bom pagador negar a conta, né? Tipo, não te paguei. Negador de pagamento. Negador né? de pagamento. Então, a gente tem um caso aqui que o Flávio Bolsonaro comprou um apartamento em dinheiro em espécie de 638 mil. 638 mil. E ele disse que ele não lembra de ter pago isso. Essa é uma das notícias. É curioso, né? Saiu hoje essa, e realmente muito curioso. Muito curioso, porque, primeiro, né, parece que é mais de um imóvel, não sei se são 2 ou 3 imóveis, mas são ali imóveis num total de 638 mil reais. Primeiro, por que pagar em dinheiro vivo? É uma coisa muito peculiar, né? Por que essa questão de pagar em espécie? Segundo, como é que tu não lembra de uma coisa dessa? Sim. Porque tem outras operações que a gente entende que está dando uma certa normalidade, né? Alguém te pergunta assim, ô Cheid, tu lembra aquela vez que tu gastou 15 pila numa revista? Pô, esqueci. Aquela vez que tu pagou 10 pila num picolé ali? Aquela vez que tu pagou um chopp de 100 reais ali numa mesa? Tu pode eu tinha bebido. Agora, é difícil, a menos que o cara seja, sei lá, um magnata do petróleo do Oriente Médio, ou uma coisa assim. Pô, Magrão, lembra aquela vez que tu pagou 638 mil em espécie, em cash, direto na mão, por imóveis? Escritura, fez tudo que tem que fazer e... Não, eu não lembro disso. Então fica uma coisa realmente, olha, o réu não se ajuda. O réu não se ajuda. O réu não se ajuda. E aquela, né, a gente não tem como perder a piada aqui. Como é que tu pode admitir que tu tem a propriedade daquilo que tu adquiriu, enfim, dos imóveis, mas tu não lembra de ter pago? De ter pago, eu não me lembro se eu paguei. Bom, o que fica então é mais ou menos, bom, quais são as outras alternativas? Tu roubou, então? Tu foi lá, botou a arma no cara e o cara te passou a escritura mediante... Não paguei, mas ele ficou com piedade de mim. Ele me deu, foi um presente, porque eu sou lindo. Essas coisas, né, que a gente vê aí no cotidiano. Mas isso vai dar o que falar. Gente, estamos chegando aqui no final do programa. Até a semana que vem. Eu sou André Cheid. Eu continuo sendo o Henrique Abel. Um grande abraço. E uma pequena observação. Juliano, hoje tu fez um café que se tocar uma ferradura dentro dele, vai boiar a ferradura. Eu acho que eu não vou dormir assim nunca mais. É aquele café que se chover num cemitério levanta tudo, assim, a noite dos mortos-vivos. Vai café. Até a semana que vem, pessoal. Obrigado. Grande abraço.